Caros estudantes, sejam bem-vindos à nossa revisão da disciplina de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Nestes slides, vamos dar um apanhado geral sobre o que estudamos no decorrer da nossa disciplina, baseados no livro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, escrito por Hans Michael van Bellen. No nosso mundo, principalmente nos dias de hoje, nós percebemos que o meio ambiente vem sendo colocado em teste em vários momentos. Acontecem diversas situações que colocam em risco o equilíbrio do ambiente, do nosso ambiente em que vivemos. Esses problemas que vêm ocorrendo foram relatados no relatório GEO4, produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, no livro já em 2008. O relatório Living Planet 2008, também da WWF, destaca a perda da biodiversidade e a ameaça de extinção de espécies e o consumo de recursos naturais, além dos quais a Terra pode suportar. Então, diversos documentos apontam esses problemas com o meio ambiente e também apontam que a humanidade está aparecendo num descaminho no sentido de preservar o meio ambiente. Mas apesar de toda essa relevância, a preocupação com o meio ambiente só foi ganhando espaço a partir do ano de 1970, com várias discussões que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Nós vamos ter umas noções preliminares sobre o meio ambiente, principalmente a evolução da preocupação ambiental. Apesar desse fenômeno da preocupação ambiental ser um pouco novo, os impactos que o homem causa na natureza eles já são bem antigos. Alguns autores, como Borges e Tachibana, em 2005, ressaltam alguns antecedentes que provocaram as maiores alterações que são geradas pelo homem, em especial pelo desenvolvimento da agricultura e da manufatura, e também destacando a Revolução Industrial. Depois, nós temos os fenômenos de crise ecológica, O fenômeno da crise ecológica é a definição de crise ecológica de acordo com sua utilização mais comum. Ele não aponta somente a degradação do meio ambiente, dos sistemas naturais, mas coloca também o homem como parte dessa natureza e pode ser entendida como uma crise socioambiental. E ela é causada principalmente por esse modelo de desenvolvimento econômico puxado pelo desenvolvimento em massa, que é o consumo em massa, caracterizado pelo Fordismo, que é a base do capitalismo. Aí o autor apresenta algumas situações sobre o termo Fordismo e também caracteriza o regime de acumulação pela produção em massa, entre outros. E ele faz uma crítica também ao Fordismo, né, pelo modelo de produção do Fordismo que acaba provocando essa degradação maior no meio ambiente. E ele ainda diz que depois do ano de 1960, o modelo fordista entrou em crise sob todos os aspectos e, ao mesmo tempo, ele foi motivado pela baixa rentabilidade do modelo produtivo. E ele destacou que ainda a crise desse modelo fordista sob dois aspectos, como uma crise do modo de organização do trabalho e também como uma crise ecológica.
superar esses desafios, os impactos causados, iniciou-se um processo de educação ambiental. A educação permite que as pessoas elas adquiram uma consciência sobre a importância da preservação do meio ambiente. E também a educação ela começou a ser estudada sobre a forma de educação ambiental nas empresas. As empresas também começaram a se preocupar com esse processo e com essa necessidade de educação para combater os efeitos causados pela degradação do meio ambiente. Ainda na educação ambiental, são consideradas fases no processo de ensino-aprendizagem também da consciência ambiental, 4 aspectos principais, que é a sensibilização, mobilização, informação e comunicação e a ação. No processo de sensibilização, que é considerado a primeira fase do trabalho, é desencadeado o processo de educação ambiental no âmbito do público-alvo. No segundo momento, na mobilização, é preciso ir além do alerta, chegando à mobilização e ao levantamento de problemas, segundo algumas teorias. Informação e comunicação são indispensáveis para atribuir consistência técnica ao trabalho em educação. É necessário contar com equipes de técnicos para que se possa estudar o problema a ser tratado. E a ação, uma das mais importantes fases é a execução prática dos projetos ambientais. Por meio do processo educacional, é possível atuar com pessoas, instituições e comunidades, sendo que todas elas devem participar desse processo. Nesse processo de ação, é o momento que é colocado em prática os projetos de educação ambiental. Ainda nessa preocupação de educação ambiental, as empresas elas começaram a ter uma preocupação maior, pois antes elas eram vistas apenas como instituições econômicas com responsabilidades referentes a resolver problemas econômicos fundamentais, como produzir, o que produzir e para quem produzir. Essa discussão de preservação dos recursos naturais nunca teve um alcance tão grande nessas empresas. Depois surgiu um termo de organizações verdes e elas atingem todos os segmentos da sociedade. E nesse sentido ainda surgiram os selos verdes e a ISO 14000 que estuda, que se preocupa e aborda a questão ambiental. A Revolução Industrial trouxe uma crescente escala de destruição dos recursos naturais e era necessário buscar uma forma de recompor esses recursos ou novas formas de recursos que pudessem substituir. Ainda nós podemos ver que as empresas, em princípio, as preocupações ambientais são de nível mundial, regional, nível local, regional e nacional. E hoje em dia, em consequência do desenvolvimento industrial, globalização e a melhoria dos meios de comunicação, tais preocupações são em nível mundial. Uma degradação ambiental que ocorra em algum lugar do hemisfério com certeza prejudicará todo o ecossistema local e alguns resultados negativos podem atingir outros lugares bem distantes.
Então, o nosso autor ele aponta também, na página 31, no quadro 5, os principais problemas globais, regionais e problemas locais que podem ocorrer com o meio ambiente. Então, ele descreve em cada grupo os principais problemas. Já no quadro 6, presente na página 32, o autor ele vai falar sobre os principais agentes de poluição e os impactos que eles causam no meio ambiente. Então, é interessante uma leitura desse quadro. As diversas atividades industriais presentes na sociedade mercantil têm cada uma delas suas características e peculiaridades no seu funcionamento e o consequente impacto no meio ambiente. Então, retornando que no quadro 6 o autor ele mostra quais esses impactos que podem ser causados no meio ambiente. Então, fortalecimento da crise ambiental com a percepção crescente acerca da crise ecológica acabou conduzindo os agentes públicos a refinarem a legislação ambiental que será tratada agora. No nosso país existe uma legislação ambiental bem, bem detalhada, que ela aponta a competência de todos os entes federativos, União, Estados, municípios, para que possam legislar sobre temas do meio ambiente e atuar na defesa e proteção do meio ambiente. Existem alguns princípios e pontos importantes. Aquele que gera um resíduo ou causa um impacto nocivo sobre o meio ambiente deve arcar com os custos e sua reparação. O princípio de quem polui paga. O gerador responde pelo resíduo, mesmo que esse resíduo seja transferido de local, tenha mudado de depositário ou até mesmo de forma, mantendo suas mesmas características nocivas. Responsabilidade por danos causados ao meio ambiente é objetiva e não subjetiva, ou seja, uma empresa que causa um dano em meio ambiente é responsável por isso, independente de sua comprovação da culpa ser sua ou de terceiros. E ainda o artigo 129 da Constituição Federal inclui ações do Ministério Público de promover o inquérito civil e ação civil pública contra o poluidor para que possa ser responsável por recuperar as partes afetadas no caso de algum problema ambiental. E ao se realizar uma obra ou implantar um empreendimento que seja considerado potencialmente poluidor, torna-se necessária a realização do estudo de impactos ambientais. O nosso autor ele vai apresentar, nesse primeiro capítulo, a evolução da preocupação ambiental e por que ela surgiu, né? Partindo no princípio do desenvolvimento da agricultura e da manufatura. Depois passamos pelo processo de revolução industrial e após isso nós tivemos vários desastres ambientais que foram bem impactantes, desastres como da Baía de Minamata no Japão, de Bhopal na Índia, o acidente nuclear de Chernobyl na União Soviética e o vazamento de petróleo da Exxon Valdez na América do Norte, o que acabou causando uma perda muito grande para o meio ambiente, como nessa figura nós podemos observar a morte de baleias em consequência do derramamento do petróleo. Ainda sobre a crise ecológica, né, onde nós começamos a ter uma escassez de recursos naturais, né, eles começaram a se tornar mais difíceis de serem adquiridos, de serem disponibilizados, e foi em consequência do desenvolvimento puxado principalmente pelo consumo em massa e pelo processo de globalização e pelo capitalismo, que ele tem um poder muito grande de utilizar, uma força muito grande de utilização de recursos naturais,
que são transformados em outras mercadorias que que objetivam o acúmulo de capital. Então surgiu a noção de educação ambiental que ela se preocupava com uma tomada de consciência do porquê se deveria preservar o meio ambiente. Por que nossa sociedade tem essa relação com a natureza? Questão que todo projeto de educação deve responder, né? Por que a nossa sociedade ela precisa se relacionar tão forte, de maneira tão especial com a natureza? E já que ela se relaciona tanto, por que nós, como nós devemos cuidar da natureza, como nós devemos proteger? E os projetos que trabalham educação ambiental devem sempre buscar responder a essa questão. Então, na questão de educação ambiental, foram desenvolvidos vários eventos desde o ano de 1960, através de pesquisas. Depois houve regulamentações em alguns locais, como a primeira em 1972, como a primeira Conferência das Nações Unidas, onde veio se falar sobre ecodesenvolvimento. E com o passar dos anos, houveram outras ações que também se preocupavam com a educação ambiental. Destaque para a Rio 92, ou a Eco 92, Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que tratou da Agenda 21, pobreza e educação ambiental intimamente relacionadas, e também falou sobre a série ISO 14000. Ainda na educação ambiental, nossos autores eles vêm falar que ela é realizada de duas formas, por meio das modalidades formais e não formais. Né? Formal é quando ela acontece dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente acadêmico, através de documentos, e não formal, onde ela não acontece de forma metódica, mas ela se preocupa também com questões ambientais. O autor ele diz que para implantar um programa de educação ambiental é necessário cumprir as 4 fases, que são a sensibilização, mobilização, informação e comunicação, e o último passo, a ação. Então, vimos a preocupação também da educação ambiental nas empresas, que antes as empresas eram vistas apenas como uma instituição econômica. Depois elas começaram a tomar consciência da preocupação em preservar o meio ambiente e ainda elas começaram a se preocupar em adquirir selos ou serem reconhecidas como organizações verdes, com o surgimento dos selos verdes e da ISO 14000. Empresas que elas se preocupam com as questões ambientais, elas são melhores vistas na sociedade, consequentemente elas podem ter maior taxa de lucro, elas podem ter um melhor retorno da sociedade. E ainda dentro das empresas, os principais problemas ambientais podem ser divididos em 3 grandes categorias, que são os problemas que acontecem no nível global, os problemas que acontecem de nível regional e os problemas que acontecem a nível local. Então, nosso autor ele vai relatar uma série de problemas que podem acontecer em cada um dessas categorias, que é apresentada neste quadro. Problemas globais, problemas regionais e problemas locais. Ainda existe a legislação ambiental que veio versar sobre diversos temas ambientais, né? Legislar sobre diversos temas ambientais e busca trabalhar na defesa do meio ambiente. São alguns princípios que são preconizados nessa legislação, que quem polui paga, o gerador responde pelo resíduo, ele tem responsabilidade por dano causado ao meio ambiente e toda empresa, ao fazer sua instalação, ela deve
realizar um estudo de impacto ambiental. Ainda neste resumo é apresentado algumas das legislações ambientais de nível federal, o número da lei, o ano que ela foi editada e sobre o que ela versa. Então, nós temos leis de florestas, lei de política nacional do meio ambiente, lei que criou o IBAMA, lei dos agrotóxicos, entre outras. No segundo capítulo do nosso livro, nosso autor vai falar sobre ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Ele vai falar sobre as origens do ecodesenvolvimento, os conceitos do que vem a ser o desenvolvimento e dimensões da sustentabilidade. Nas origens do termo de ecodesenvolvimento, ele nasceu durante os anos de 1970 por conta da polêmica gerada na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo. E alguns defendiam que o ecodesenvolvimento a qualquer preço, mesmo pondo em risco a própria natureza. E outra corrente defendia as questões ambientais. Esse tema foi proposto por Maurice Strong e em seguida ampliado por Ignacy Sachs. O conceito de ecodesenvolvimento proposto por Strong em 73 constituía na definição do estilo de desenvolvimento adaptado às áreas rurais do terceiro mundo, baseado na utilização criteriosa dos recursos locais sem comprometer o esgotamento da natureza, com o intuito de evitar a cópia de modelos de crescimento fordista. Já em 1980, o Ignacy ele se apropria do conceito e elabora estratégias para o ecodesenvolvimento, partindo de 3 pilares. Entre a eficiência econômica, a prudência ecológica e a justiça social. Para tornar esse conceito operacional, ele destacou a necessidade de conhecimento das culturas e do ecossistema, e como as pessoas se relacionam com o meio ambiente e como elas enfrentam seus dilemas cotidianos, bem como o envolvimento dos cidadãos no planejamento das estratégias, pois eles são os maiores conhecedores da realidade. Além disso, o ecodesenvolvimento recomenda que sejam buscadas soluções para problemas específicos em cada região, abrindo assim uma percepção mais ampla da diversidade de contextos socioecológicos possíveis. Os conceitos de desenvolvimento, eles foi primeiramente discutido pela World Conservation Union, também chamada de International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, no documento intitulado World Conservation Strategy, ou o relatório de Brundtland, elaborado a partir da World Commission on Environment and Development. E ele traz definições mais conhecidas, que afirma que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às próprias necessidades. Então, o autor ele vai relatando diversas conceituações sobre esse termo e sempre baseadas nesse relatório do Brundtland, que tem como principal foco do desenvolvimento atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras
de atender às próprias necessidades. Ainda nós temos as dimensões de sustentabilidade. Nossa sustentabilidade, ela é formada por 4 dimensões básicas. Nós temos a sustentabilidade econômica, que ela aborda a macroeconômica. Na abordagem macroeconômica, possibilita o planejamento governamental de realizar alocações e fluxos de recursos de forma mais eficaz, possibilitando reduzir os custos sociais e ambientais. Depois nós temos a sustentabilidade ecológica, que busca obter a harmonia do desenvolvimento com a preservação da natureza, limitando a exploração dos recursos não renováveis, reduzindo os volumes de poluição e buscando soluções inovadoras nas áreas das tecnologias limpas e da gestão ambiental. Depois nós temos a sustentabilidade social, que para obter um desenvolvimento não se omita questões sociais, buscando um novo paradigma cultural que privilegia o ser e não o consumismo de ter. Então, ele está mais preocupado com a sociedade, de uma forma que a sociedade busque a sustentabilidade, priorizando a presença do homem, sendo sua maior preocupação com o bem-estar humano, a condição humana e os meios para aumentar a qualidade de vida. Ela se refere a um processo de desenvolvimento que leva a um crescimento estável, com distribuição equitativa de renda, diminuindo então as diferenças entre os vários níveis sociais e melhorando as condições de vida das populações em geral. E ainda nós temos a sustentabilidade cultural. É aí que encontramos os fundamentos da viabilização das outras dimensões do desenvolvimento sustentável, pois é através dela que se preservam as origens ou as raízes culturais de qualquer povo ou empresa, e também que se abre as possibilidades psicopedagógicas para o fortalecimento dos hábitos culturais, que viabilizarão as medidas e ações necessárias para a obtenção do desenvolvimento sustentável. No terceiro capítulo do nosso material, o autor vem falar sobre gestão ambiental em si. Ao iniciar o capítulo, ele vai falar sobre o conceito de gestão, que por definição, gestão é o ato de gerir, gerência, administração, direção. Gestão pode ser entendida como o processo de tomar decisões sobre objetivos e recursos. Então, ele ainda busca integrar pessoas, estruturas e recursos. E também ele busca uma prática responsável aliada aos objetivos da empresa. O autor ele também vai falar sobre o gerenciamento ambiental. E esse gerenciamento ambiental, essa gestão ambiental, ela não se limita somente à ciência da administração pública ou privada. Segundo Andrade, Tachiwawa e Carvalho, ela reúne questões ligadas à sociologia, economia, finanças, teorias do Estado, teoria das organizações, psicologia, direito e planejamento. Então, os problemas de gestão ambiental não são meramente administrativos. Dentro da gestão, o nosso foco principal é a gestão pública. A gestão pública pode ser entendida como atividade de gestão visando a satisfação dos interesses e das necessidades coletivas, e tem como principal objetivo o interesse público, e deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os 5 princípios básicos da administração pública, que podem ser relembrados pelo termo LIMP: legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade, publicidade e eficiência.
A administração, a administração pública, a gestão pública, ela pode ser direta ou indireta. A administração direta é composta pelos órgãos aos quais foram atribuídas as atividades administrativas do Estado, como União, Estados e municípios. Já a indireta é composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A administração pública não regula somente a economia mediante leis, incentivos e subvenções, mas também participa ativamente do mercado e na qualidade de vida dos consumidores, pois eles compram produtos, contratam serviços e obras segundo a necessidade. Então, a gestão pública, ela necessita considerar as questões ambientais como fator de sustentabilidade. Assim, na agenda ambiental da administração pública, o A3, foi criada a A3P, a Agenda Ambiental da Administração Pública, que é um programa que cuida da inserção de critérios ambientais nas áreas de governo, visando minimizar ou eliminar os impactos ao meio ambiente provocados por atividades administrativas ou operacionais. A gestão ambiental, ela começou a administração de atividades econômicas e sociais, a fim de utilizar de melhor maneira os recursos naturais, preservando a biodiversidade e amenizando os impactos ambientais. Essa evolução com os cuidados com o meio ambiente surgiu com a preocupação expressa pela definição de desenvolvimento sustentável, e os problemas ambientais, eles atingem, já que eles são globais, eles exigem também respostas globais. Então o autor ele apresenta alguns problemas, né, ambientais que ocorreram e onde onde houve um compromisso da administração pública, da gestão pública, em diminuir os impactos causados pelas ações no meio do homem no meio ambiente. Em 1960, no Clube de Roma, e em 72, na Conferência das Nações Unidas, já começou a estudar essa questão ambiental, onde houve a preocupação integrada entre meio ambiente e desenvolvimento, e também um novo conceito denominado desenvolvimento sustentável, e também na Rio 92, em 1997, no Protocolo de Quioto, assumiu-se compromissos para diminuir algumas ações causadas pela utilização dos recursos naturais. E ainda no sentido de auxiliar as organizações a melhorar seu desenvolvimento ambiental, foram descritos 16 princípios de gestão ambiental que foram propostos pela Câmara de Comércio Internacional em 1990. Então, esses 16 princípios são prioridade empresarial, que é estabelecimento de políticas e práticas adequadas ao meio ambiente, gerenciamento integrado, processo de aperfeiçoamento e melhoria, educação do pessoal ou dos empregados das organizações, avaliação prévia das ações e dos impactos, produtos e serviços, orientações ao consumidor e aos clientes, instalações e operações que buscam a eficiência nos usos dos equipamentos, insumos e matérias-primas, pesquisa com busca de redução dos impactos ambientais, enfoque preventivo ou abordagem cautelosa para prevenir a poluição, fornecedores e empreiteiros, transferência de responsabilidade para todos da cadeia produtiva,
alertas para emergência, ou planos de emergência para precaver repercussão de acidentes, transferência de tecnologia, disseminando em todos os setores, privados e públicos, contribuir para o esforço comum, participando no desenvolvimento de políticas públicas e privadas, abertura às preocupações sociais, que antecipar e responder às preocupações da comunidade em relação a riscos e impactos de suas operações, e cumprir as exigências e emitir relatórios através do monitoramento do desempenho ambiental. No material, o autor aponta diversos instrumentos que podem ajudar as empresas, as organizações a, a gerirem o meio ambiente, a adotarem a gestão ambiental. No material, o autor ele apresenta 12 instrumentos de gestão ambiental. No primeiro instrumento, a ecoeficiência, que é um modelo de gestão ambiental empresarial que surgiu em 92, através da coligação de 150 empresas internacionais preocupadas com o desenvolvimento sustentável. Esse tipo de instrumento, ele identifica 7 elementos que os negócios podem utilizar para melhorar a ecoeficiência, como redução da intensidade material, redução da intensidade energética, redução da dispersão de substâncias tóxicas, aumento da reciclabilidade, otimização do uso de materiais renováveis, prolongamento do ciclo de vida dos produtos e aumento da intensidade dos serviços. E ele trata de 4 áreas potenciais fornecedoras de oportunidades para aumentar a ecoeficiência, através da reengenharia dos processos, revalorizar os subprodutos, reconceber os seus produtos e repensar os mercados. E ainda, ele propõe 12 ações chaves para que os diversos grupos de interesse adotem, que contribuirão para que o mundo alcance rumo a um futuro ecoeficiente. Essas 12 ações chaves estão em 4 grandes grupos, que são líderes governamentais e funcionários. Eles são 5 grandes grupos: líderes governamentais e funcionários públicos, líderes da sociedade civil e consumidores, docentes, analistas financeiros e investidores e líderes de negócio. O segundo instrumento são os custos e passivos ambientais. Os passivos ambientais são as obrigações perante a terceiros decorrentes de ações e problemas ambientais, ocorridos no passado e reconhecidos como tal, segundo alguns critérios, ou seja, pode ser definido como qualquer obrigação da empresa relativa aos danos ambientais causados por ela. Então, o autor aponta quando isso ocorre, quando há esses passivos ambientais. O terceiro trata-se da responsabilidade social ambiental corporativa, que busca garantir produtos com qualidade que atendam às necessidades dos clientes ao menor preço e com boas condições de entrega, e isso é fundamental. Então, é no intuito de manter a satisfação dos clientes é que as empresas estão se estruturando para o melhor atendimento nesse aspecto. E a gestão ambiental é a resposta natural das empresas ao novo cliente, o consumidor verde e ecologicamente correto. A responsabilidade ambiental empresarial constitui ações que vão além das obrigações legais, assumindo um conteúdo voluntário, através de iniciativas, programas e propostas que visem manter o meio ambiente natural livre de contaminação e saudável, para ser usufruído pelas futuras gerações. E ele apresenta diversas ações que elas devem ser escolhidas através de
abordagens distintas que foram sugeridas por Vale em 2002. Dentre elas, nós temos reduzir, reaproveitar, tratar e dispor. E ainda o reaproveitamento, ele fala sobre reciclagem, recuperação e reutilização e reuso. E ainda ele aponta diversas razões para que as empresas se preocupem em melhorar o desempenho e os processos ambientais, tais como acesso ao mercado, gestão de conformidade, incentivos reguladores, redução do risco, melhor acesso ao capital de baixo custo, melhoria na ecoeficiência do processo, melhoria na gestão global, redução de custos e aumentos de receita pela eliminação de desperdício, relação com os clientes, melhoria na relação com os fornecedores, melhoria na relação com os funcionários e ainda melhoria na relação com outros detentores de interesses e melhoria na imagem pública. Depois nós temos outro instrumento, que é o Sistema de Gestão Ambiental da ISO 14001. Ele é No Brasil, a série ISO 14000 se divide em dois grupos de normas, um voltado para avaliação da organização e outro voltado para avaliação dos produtos. A ISO 14000 é uma forma abrangente holística de administrar o meio ambiente, que inclui regulamentos, prevenção de poluição, conservação de recursos e proteção ambiental. Já a ISO 14001 é uma norma que contém os requisitos que podem ser auditados para fins de certificação, registro ou autodeclaração. É a única norma do conjunto ISO 14000 que certifica ambientalmente uma organização e tem como objetivo fornecer às organizações os elementos de um sistema de gestão ambiental eficaz. O processo de implantação de um sistema de gestão ambiental ISO 14000, ele é apoiado na melhoria contínua e ele segundo Abreu, é o ciclo conhecido como ciclo PDCA, que são as iniciais da palavras inglesas Plan, Do, Check e Action. Então, nós temos a abreviatura PDCA. Então, todas as ações, elas são para buscar a certificação pela 14001, todas as ações de melhoria contínua devem ser desenvolvidas nesse sistema de gestão ambiental do PDCA, onde são planejadas ações, colocadas em prática, checados os resultados e são feitas as correções quando necessárias. E depois nós temos os sistemas integrados de gestão. Diversos modelos e ferramentas de gestão foram criados nas últimas décadas, a partir das necessidades de proteção e minimização dos impactos no meio ambiente. Então, esses sistemas integrados de gestão, eles buscam trabalhar a organização como um todo e se preocupam principalmente com a gestão ambiental. Depois nós temos a auditoria ambiental. Inicialmente, as auditorias ambientais buscavam basicamente assegurar a adequação das empresas às leis ambientais dentro de uma postura defensiva. Mas com o tempo, a auditoria ambiental tornou-se bastante elástica, significando que uma diversidade de atividades de caráter analítico voltadas para identificar, averiguar e apurar fatos e problemas ambientais de qualquer magnitude e com diferentes objetivos. Então, ainda a ISO da série ISO 14000, nós temos a 14010, 14011 e 14012, elas vão falar sobre a auditoria ambiental. A 14010 falam sobre as diretrizes para a auditoria ambiental, a 14011, diretrizes para auditoria, procedimentos de auditoria para a auditoria do sistema de gestão ambiental,
e a 14.012 diretrizes para auditoria ambiental. As auditorias ambientais podem ser aplicadas em organizações locais, produtos, processos e sistemas de gestão e são enquadradas nesses principais tipos de auditorias ambientais: auditoria de conformidade, auditoria pós-acidente, auditoria de desempenho ambiental, auditoria de desperdícios e emissões, auditoria de fornecedor, auditoria do sistema de gestão ambiental e due diligence. Depois nós temos outro instrumento que é o marketing e o endomarketing ambiental. O marketing verde, conhecido também como marketing ambiental ou marketing ecológico, é representado por esforços da empresa em passar ao consumidor a imagem de preocupação com as questões ambientais. O marketing verde refere-se ao instrumento mercadológico utilizado para explorar os benefícios ambientais proporcionados por um produto. Na visão de Polanski, consiste em um conjunto de atividades concebidas para produzir e facilitar a comercialização de qualquer bem ou serviço, com a intenção de satisfazer as necessidades e os desejos humanos, causando, porém, um impacto mínimo no meio ambiente. Então, o autor aponta ainda algumas condições necessárias para a adoção de estratégia de marketing verde. A primeira é a disposição do consumidor em pagar pela qualidade ambiental. A segunda condição é a disponibilização de informações confiáveis sobre produto ou serviço e seus atributos ambientais. E a terceira refere-se à proteção das inovações contra imitações por parte dos concorrentes, para compensar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Depois nós temos a certificação ambiental. A certificação é o procedimento pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos e especificações. Ao certificar um sistema de gestão ambiental, significa comprovar tudo ao mercado e à sociedade, que a organização adota um conjunto de práticas destinadas a minimizar os impactos que imponham riscos à preservação da biodiversidade. A certificação pode representar alguns benefícios para quem a conquista, entre elas, assegurar a eficiência e eficácia do produto, assegurar que o produto ou sistema atende às normas, introduzir novos produtos e marcas no mercado, fazer frente à concorrência desleal, reduzir perdas no processo produtivo e melhorar a sua gestão, e ainda melhorar a imagem da organização de seus produtos junto aos clientes e diminuir controles e avaliações por parte dos clientes. Esses sistemas de gestão ambiental podem ser certificado por outras organizações, geralmente por organizações externas credenciadas. Depois nós temos a rotulagem ambiental. Os selos ou rótulos ambientais visam informar os consumidores ou usuários sobre as características dos produtos ou serviços específicos de conservação e preservação do meio ambiente. São informações como retornabilidade, biodegradabilidade, uso de material reciclado, eficiência energética, entre outros. Então, o autor ele apresenta no quadro 9 algumas iniciativas pioneiras de selos verdes, em que são selos que tratam de estabelecem diversos critérios que apresentam o ano de criação, o nome do selo, aonde ele é disponibilizado e o que ele analisa para a concessão de selo
o que ele analisa para a concessão desse selo. No Brasil, nós temos alguns selos, como o tipo de rotulagem do tipo 1, Programa de Selo Verde da ISO 14024, rotulagem do tipo 2, que são autodeclarações ambientais da ISO 14021, e rotulagem do tipo 3, que inclui avaliações de ciclo de vida pela ISO 14025. Outro instrumento que nós temos de gestão ambiental são a análise de vida, do ciclo de vida de produto, que compreende todas as fases da concepção de um produto, desde a extração da matéria-prima, passando por produção, armazenagem e embalagem, transporte até a utilização no destino final. E todas essas fases afetam o meio ambiente em maior ou menor grau. As empresas estão cada vez mais utilizando o conceito de ciclo de vida para ajudar a fazer melhores negócios e tomar melhores decisões ambientais. Então, no quadro 10, o nosso autor apresenta normas sobre o ciclo de vida do produto produzidas pela TC 207 SC 05, que é composta ele apresenta a norma, a norma e o ano, qual que é o título dessa norma e qual que faz a descrição de como é feita a utilização dessa norma. A norma 14.040 de 2006, a análise de ciclo de vida é composta por 4 fases: definição de objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação de impactos ambientais e interpretação, conforme é apresentado na figura 12, como ela é utilizada. Depois nós temos o Green Design de produto, ou o ecodesign, que integra as gestões ambientais no design industrial, relacionando o que é tecnicamente possível com o que é ecologicamente correto e socialmente aceitável. O ecodesign não representa artesanato feito com material reciclado e sucata. Ele apresenta uma concepção abrangente de design e leva em consideração diversas diretrizes que são apresentadas pelo autor na página 98 do nosso material. E por último, nós temos os indicadores de gestão ambiental. Por indicadores de qualidade ambiental, podemos entender os índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos de cada processo para medir a qualidade total. Os indicadores de qualidade ambiental surgem para auxiliar as empresas quanto ao controle dos impactos ambientais causados por suas atividades, produtos e ou serviços, criando valor aos stakeholders ao mesmo tempo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Eles possibilitam a empresa avaliar, por meio da mensuração dos parâmetros estratégicos, principalmente seu processo de interação com o ambiente externo. Então, ela é uma série de números e de índices que permite à empresa avaliar as suas ações no meio ambiente. Por último, no capítulo 4, nosso autor vai falar sobre sistemas de informação e indicadores de sustentabilidade. Então, ele vai começar dando uma definição, o que vem ser o indicador. Indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir, apontar, anunciar, estimar. Eles podem comunicar ou informar acerca de progresso em direção a uma determinada meta, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, mas também pode ser entendidos como um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou fenômeno, que não seja imediatamente detectável.
Então, os indicadores, eles permitem que as organizações elas estabeleçam metas e possam acompanhar se essas metas estão sendo realmente alcançadas, através da mensuração, através de números e índices. McQueen e Noack tratam de indicador como uma medida que resume informações relevantes de um fenômeno particular ou substituto dessa medida. Já Holling, etc., diz que o indicador é uma medida do comportamento do sistema em termos de atributos expressivos e perceptíveis. Então, os indicadores eles vão estudar um fenômeno em particular. No caso, os indicadores de sustentabilidade, eles estudam as ações voltadas para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Tunstall ele observa os indicadores a partir de suas funções, que são indicadas da seguinte forma, e as principais funções dos indicadores elas são avaliação de condições e tendências, elas avaliam como as condições atuais e como pode ser uma tendência futura, comparação entre lugares e situações, pois ela permite comparar lugares e situações diversas, avaliação de condições e tendências em relação às metas e objetivos. Então, são traçadas metas e objetivos e busca-se observar qual é o atingimento dessas metas e objetivos. Prover informações de advertência, pois eles permitem que já fornece algumas informações de antemão que podem ser utilizadas para prevenir situações futuras. E também antecipar futuras condições e tendências. Os índices, nesses dois últimos, os indicadores mais comuns, nós temos de sustentabilidade, índice de aquecimento global, e ainda eles podem avaliar subida de nível do mar, aquecimento do planeta, entre outros, e eles permitem que se façam previsões e antecipar futuras condições e tendências, pois através do estudo desses indicadores, pode-se chegar à conclusão de que um ano nós teremos mais chuvas, menos chuvas, teremos seca, dentre outras condições. Ainda os indicadores, eles são formados por uma pirâmide, pirâmides de informações. Os indicadores, eles partem de dados primários, onde são consultadas as informações primárias. Após esses dados, eles são analisados, então eles já são tratados, eles já permitem tirar informações deles. Através desses dados, possibilita a organização a traçar indicadores, e após esses indicadores é possível o estabelecimento de índices para análise de determinados